fim de semana? Qual é a grande ele joga, jogo grande ele joga. Eu não sei, o que você mais gosta de comer? Vai, na mesa branca aqui. O que é o negócio? Uma pizza. Pizza, beleza. Tá? Eu aposto com você que o Corinthians vai tomar um sacode domingo do Flamengo. Eu te pago a pizza que você quiser, da pizzaria que você quiser, escolhe. E não é 1-0, é sacode. É a provocação. Nação flamenguista, já tem a mídia discutindo aí esse confronto entre Flamengo e Corinthians no final de semana. Calma, pessoal, calma. Que ainda tem os Estudiantes pela frente, tem o Flamengo enfrentando os Estudiantes, mas a imprensa paulista debatendo a questão desse jogo do Flamengo contra o Vasco, né, que pra mim o Flamengo merecia a vitória, né, jogou mais bola, teve mais ocasiões ali de gol, mas a gente sabe, pessoal, clássico é clássico. O torcedor do Flamengo não tá muito preocupado porque sabe que ainda pode se recuperar. Parece assim que a gente tá atrás na competição, né? Quando eu digo que a gente pode se recuperar, eu falo em pontos perdidos, né? Alguns pontos perdidos, o Flamengo pode se recuperar. É líder da competição, eu sei que os palmeirenses dizem que é líder, né? Mas porque eles têm um jogo a menos, pessoal. Mas o que vale é quem tá na ponta, quem tem mais pontos, né? Então, nesse momento, o Flamengo líder da competição. Eu sei que todos vão falar. O Flamengo caiu de rendimento, principalmente depois daquele segundo tempo contra os Estudiantes. Contra o Vasco, bastante mudanças, não dá pra gente cobrar quase nada. Mas, pessoal, eu acho que uma coisa é certa, né? O Flamengo é forte, o Flamengo, você viu aí, né? Massa, apesar de acreditar, que ele tá sempre acreditando no seu Palmeiras, mas ele já cravou. O Flamengo vai passar por cima do Corinthians nesse jogo aí de final de semana. Será, pessoal? Será? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Tem gente que associa também ao Rossi o gol do mata-mata contra o Atlético, né? Mas para mim é falha exclusiva do Léo Pereira, que é a falha da saidinha, né, do Flamengo. Oi. E o Flamengo toma um gol que acabou sendo decisivo pro confronto. Mas aquilo lá para mim é o Léo Pereira 100%, embora ele tenha Rossi colocado o Léo Pereira na saidinha e tal. Mas eu acho ele um goleiro muito bom também. Não acho que seja por isso que o Flamengo esteja agora sofrendo gols, por causa do goleiro apenas, né? O Flamengo está mais vulnerável. A gente vai ver o lance aí daqui a pouco do gol, tá passando os melhores momentos, só pra gente avaliar. Agora já é o segundo tempo. Aliás, um cara desse, com a importância que ele tem, ex-goleiro de Boca e tal, ele é muito fundamental lá em La Plata. Vai ser muito fundamental um cara desse. Muito. Beleza, pode estar numa noite que não vai estar legal, isso é outra coisa, mas a presença dele antes do jogo me parece muito fundamental. Eu não acho o Rossi um goleiro comum, não. Acho muito bom goleiro. Ótimo goleiro também. Mas é aquele história que o Arnaldo vem falando, né? Falou, né? Até outro dia era uma defesa intransponível, agora não está sendo mais. Não está na conta só do Rossi, mas... Mas aí que tá, para quando você tem 8 caras de beirada, 12 centroavantes, 15 meias, é exatamente para você não precisar ser o tempo inteiro baliza zero. Quem precisa ser baliza zero é o Corinthians, é o Santos, é o São Paulo. Esses tem que fazer baliza zero, porque a chance depois deles fazer um gol é mais difícil. Sim. Um time com o poder ofensivo que o Flamengo tem, se precisar todo jogo ser baliza zero, tem alguma coisa que também não tá certa, né? Me parece que isso... Ó o gol. Não é esse. Não, essa é a defesa. Não, lá, essa é a defesa. Pelo amor de Deus. Defesaça. Ó, tinha jogador, tem jogador do Vasco comemorando o gol já, ó. Ela vai na... Olha lá, ó. Ela bate na trave. Acho que é o Coutinho. Português. Agora menino. Coutinho bate. Ele vai ficar no meio do caminho. Nem na dele, nem sai, entendeu? E ali eu já vi muito goleiro. Ao ficar no meio do caminho, o segundo pau fica... Foi muito bem o Ryan, cabeceando no outro lado. Ele é muito forte fisicamente, ele é muito alto. É o típico jogador que a Europa adora, né? Até o Milagre ainda tá no Vasco, pra ser sincero. Não, mas acabou de subir, velho. Mas hoje em dia... Aliás, o Diniz disse, quando teve alguma oferta, o que eu não sei se ele vai. Ele falou, o que eu tenho certeza é que hoje ele vale 3 vezes mais. Ele usa a palavra, assim, 3 vezes mais do que quando ele teve uma proposta recente e tal. Vessa, uma pergunta pra você. O que você preferia na sua vida? Que o seu time tivesse... pontos a mais feitos ou pontos perdidos a menos? Feitos porque eu já tenho o controle do que eu tenho. O ponto... Lembra que... Não lembro qual o time falou, não, fica tranquilo, ele precisou... Alguém que precisou
não jogava um tempo atrás, um brasileiro recente, ficou 4 jogos a menos, as pessoas faziam conta. Olha, tem 12 para disputar, no final fez 3 de 12. Não adianta nada, porque quanto mais você vai ficando longe do campeonato, os adversários vão vendendo mais caro. Então, pegasse o Juventude, lá no começo era um cenário, agora o Juventude vai ser outro cenário. Não estou dizendo que o Palmeiras não vai ganhar, porque para mim vai ganhar de qualquer cenário. Mas é diferente pegar o Juventude. O Santos não tinha time mais fraco, não tinha tanto reforço, tentando se organizar. Agora o Vojvoda já está arrumando um pouquinho mais a casa. Já chegaram os jogadores. Vai pegar o Santos agora. É outro cenário. Era melhor ter pegado o Santos lá atrás, no caso do Palmeiras, que tem esse jogo para fazer. Eu acho que o ponto garantido, para mim, é a melhor coisa nessa hora, cara. Porque a gente não está ainda na hora de falar do Palmeiras, mas o Palmeiras vai precisar fazer muito mais do que fez até aqui para ser campeão brasileiro. Depois eu explico. Vamos falar já, mas você que se refere pontos feitos ou pontos perdidos? Eu prefiro pontos feitos, mas no caso é que Palmeiras e Flamengo, entre os jogos atrasados, tem 2 confrontos já considerados... Quase bônus. Palmeiras. Os 2, né? Olha, Flamengo é o esporte. assim. Sim, futebol não é assim, né? Não é mesmo. O clássico contra o Santos não é também essa Coca-Cola. Não, eu não incluí o Santos. Não, é um Falando Flamengo, Esporte, Palmeiras e Juventude. O Santos vale para o Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Perfeito. Isso. Tá certo. E acho que nesse caso da briga dos 2, o Palmeiras joga o seu jogo atrasado com o Juventude exatamente antes do confronto entre eles. Então, quando eles forem se enfrentar, eles vão ter o mesmo número de partidas. Certo? Quando eles forem jogar pelo segundo turno, confronto direto, aí você vai... Porque isso é uma daquelas finais antecipadas dos pontos corridos. Então, se tudo der certo para o Palmeiras até lá, ele vai chegar no confronto direto, podendo jogar, aspas, pelo empate. Ele chega a um ponto na frente. Né? Isso faz bastante diferença num confronto, num contexto do confronto. Ainda mais para um time que se comporta tão bem como visitante, né? Porque o Mancini até então, vendo como o Flamengo vinha... Agora não mais, até o jogo com o Grêmio, o Palmeiras vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã, vai precisar ganhar, não necessariamente, se até lá ele fizer os 3 pontos, mas aí sabe, se ele fizer os 3 pontos em Salvador, se ele fizer isso. Tem que chegar lá com um monte de lá feito e a música pronta. Entendeu? Agora, uma semana antes, é que é difícil a gente falar isso. Acho que a gente vai falar isso de uma forma na segunda e vai falar de outra forma na sexta, depois que os jogos da Libertadores acontecerem para Palmeiras e Flamengo. Quem tem o jogo mais difícil do final de semana? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Quais são os jogos? Bahia e Palmeiras. Difícil. Vasco e Cruzeiro. Difícil, São Januário. Corinthians e Flamengo. O Flamengo é molezinha, né? O time perde do Sport. Cara, é a segunda vitória do Sport na vida. Foi o ano passado que o Corinthians ganhou do Flamengo ano passado, lá no dia do aniversário, começou a reviravolta. O Corinthians não perdeu o Palmeiras em casa. Eu acho 3 jogos bem complicados. E o Cruzeiro que abre esse negócio, porque o Cruzeiro joga sábado. Certo. É o que está atrás. Ele tem que ganhar do Vasco. Se ele ganhar do Vasco em São Januário, de novo, seria a quinta. O jogo do Palmeiras é o mais difícil. Ganha tantas partidas seguidas desde 2014, quando foi campeão. Olha a tabela do campeonato, vocês vão ver qual é o jogo mais difícil. É o Palmeiras. Não, contra o Bahia. Bahia lá. Mas precisa ver o viés também. Eu acho o jogo do Flamengo mais difícil. Eu acho do Flamengo também. É? E o Cruzeiro mais fácil. Eu não acho. Acho que o Corinthians pode dar aquela... O Cruzeiro é assim, né? Contra o Vasco de início tudo pode acontecer, mas... não sei. Vamos ver como é que se encaixam ali as... Só para lembrar, Arnaldo, aí, esse jogo que ele fala do Corinthians aí era Tite, né? Primeiro que Tite não é treinador de futebol, viu, Arnaldo? Só para lembrar. E outra coisa, para muitos estão lembrando aí que o retrospecto do Palmeiras é muito bom fora de casa. Pois é, contra outros clubes. E contra o Flamengo faz tempo que o Palmeiras não ganha uma partida pro Campeonato Brasileiro. Principalmente na sua casa, o Flamengo vai lá e ganha. E no Maracanã é sempre um passeio, então... fosse vocês, não ia contando com esse retrospecto, né? Porque quando se puxa para retrospecto, hoje o Flamengo tem grande vantagem, né? E eu creio que quando chegar esse Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vai estar com mais pontos na frente, pessoal, não tenho nenhuma dúvida. Mas o Vasco também vem de um empate, né, que enche de confiança e ainda não se... Foi 1 ponto só do Vasco, ele deu uma... Mas ele está próximo ali da zona de rebaixamento ainda. Então é Corinthians e Flamengo, Bahia
E Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro. Como é que vocês classificaram, então? Eu tô no mais fácil Cruzeiro, o meio termo Palmeiras e o Flamengo mais difícil. Eu tô com o Vessone. Mais fácil Flamengo, mais difícil Palmeiras e meio termo Cruzeiro. E você? Eu tô no mais fácil Flamengo. Vessone, você Em sabe o que é segundo, isso. Bahia. Em terceiro, o Cruzeiro. Tá certo. Muito bem. Mas é bem legal, porque nessa rodada anterior os três eram mandantes, a diferença o Flamengo tinha um clássico. Agora os três são visitantes contra três times diferentes, mas difíceis. O Gustavo Pérez, o Gustavo Pérez vai em outra linha aqui. É impossível o Corinthians vencer o Flamengo e, consequentemente, ajudar o Palmeiras. Isso por natureza. Primeiro. Segundo, é a indolência do Corinthians no Brasileiro, cara. Eu acho que ainda não chegou nessa etapa, sabe? Acho que se fosse o jogo talvez mais pra frente. Faltando 5 normal. rodadas, Isso. Você não pode falar isso do Vasco, Isso. porque o Vasco tá com a corda no pescoço. Exato. Vai ter que fazer ponto. Claro. Ainda bem, não dá nem pra entrar nessas questões, que isso me incomoda 15 profundamente. rodadas não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver, Na verdade. verdade, não tem nada a ver. E esse time do Corinthians contra o Flamengo vai tratar o jogo como tratou os do Palmeiras, por exemplo. Jogo grande, esses caras adoram jogar. Jogo menor, não parece ser a mesma concentração e tudo mais. Então, por isso que eu acho que domingo, claro, Incluindo o técnico, né? tem chance de, obviamente... Você quer valer uma aposta? Opa. O do bolão, pede a laranja. Vamos emenda a laranja, Brunão. Pode mandar. O Brunão, Ela branca na o Brunão mesa. que Emenda a adora laranja. Pode do mandar Mesa esse negócio tá branca. bruto. mesa branca, eu gosto. Mesa Ó, branca. a flanela Memphis aqui. Vamos ver como é que isso. vai ser a aposta. Vamos ver. O Memphis joga fim de semana? Qual é a Jogo grande aposta? ele joga, jogo grande ele joga. Eu não sei, o que Ó, o você Memphis mais joga. gosta de Vai, na comer? mesa branca aqui. O que é o pensar. negócio? Uma pizza. Pizza, beleza. Tá? Eu aposto com você que o Corinthians vai tomar um sacode domingo do Flamengo. Eu te pago a pizza que você quiser, da pizzaria que você quiser, escolhe. E não é 1-0, é sacode. É a provocação. O Marcinho espera que o Corinthians mexa com os brios. Vai mexer com os brios do Corinthians. Não cai nessa não, velho. Eu conheço a tática. Você conhece? Vai mexer com os Fala brios do Corinthians. Fala pro Memphis ir pra Holanda. Vai assim. Um sujeito não pode dar uma opinião? Eu Pode, conheço pode. a tática dele. Conhece? Deixa Mas aí. fala. Não, a gente fez aqui, quando Ai, coitadinho de mim, aquela não tela tem é dinheiro muito pra boa. nada. A tela da A tela sequência? dos 5 jogos, porque a gente chegou à conclusão aqui que os 5 jogos do Flamengo eram pesados. Pesado mesmo. Eram. Era os 5 mais complicados, é a sequência do Flamengo. Não era nem do Cruzeiro, nem do Palmeiras. Eu lembro bem que a gente fez essa sequência aqui. E esse final de semana começa, pra mim, tá da mesma maneira. É o jogo mais difícil que o Flamengo tem. Perto de Cruzeiro e Palmeiras. Não tenho dúvida. O Palmeiras. Pessoal, a mídia debatendo esse jogo do Flamengo aí, né? Contra o Vasco da Gama e também debatendo a questão aí dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente envolvendo ali entre Flamengo e Corinthians, né? Para os palmeirenses, acha que vai vir no Rio, vai fazer um grande jogo e vai conseguir uma vitória contra o Flamengo, né? Tem a imprensa paulista aí sempre dizendo que o Palmeiras é o melhor mandante. Até certo ponto, né, pessoal? A partir do momento que pega um Flamengo, aí as coisas mudam. Mas mudam completamente, pessoal. Mudam completamente, né? Sem sombra de dúvida, o Corinthians também eu acho que não pode servir como base, né? Porque a gente sabe que o Flamengo tá levado ampla vantagem. Ok, o Corinthians venceu aquele jogo que o treinador era treinador fraco que tava no Flamengo. Mas para esse jogo do final de semana aí contra o Corinthians, o torcedor do Flamengo primeiro quer passar contra o Estudiantes, né? Primeiro vamos passar contra o Estudiantes. Para depois ver essa questão do Corinthians, né? Vai ser um jogo importante contra o Estudiantes. O torcedor está na expectativa de um bom desempenho, mas sem sombra de dúvida, eu concordo aí com o Mancini. Mancini cravou aí, né? Flamengo
O Flamengo vai dar um sacode no Corinthians, será, pessoal? Será que vai fazer como aquele último jogo? Eu acho, se eu não me engano, teve um jogo aí no campo do Palmeiras. E do campo do Palmeiras, não, no campo do Corinthians foi 5-1, né? Foi um passeio, né? Dificilmente vai acontecer esse placar, né? Mas o que o torcedor do Flamengo pode esperar são boas atuações contra o Estudiantes e contra o Corinthians, né? Sem sombra de dúvida. A gente sabe que contra o Estudiantes é importante, né? Fazer um grande jogo. Porque sabe que lá vai ser contra tudo e contra todos, né, pessoal? Lá não vai ser fácil, né? Lá vai ser complicado, né? Vai ser complicado. E o torcedor do Flamengo tá preocupado, né? Porque o Flamengo poderia ter decidido o jogo. Poderia ter feito ali um 3-0, mas infelizmente o Arthur fez o que fez com o Flamengo, né? E sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo tá com o pé atrás, né? Tá preocupado, né? Talvez achando, né? E temos que concordar, né? O resultado poderia ter sido outro. O resultado poderia o Flamengo já ter saído classificado. Não aconteceu, mas faz parte, né? Por isso que eu tô dizendo. É importante o Flamengo entrar determinado para fazer um grande jogo. Sobre o Campeonato Brasileiro, a gente só vai pensar depois de quinta-feira. Sexta-feira que a gente vai pensar em Campeonato Brasileiro, né? Mas quando você bota as duas equipes, Flamengo e Corinthians, sem sombra de dúvida, pessoal, o Flamengo tem time para vencer. O Corinthians, mesmo jogando na Neoquímica Arena, né? Mesmo jogando na Neoquímica Arena. Inclusive, os palmeirenses aí apostando, né? Eu não sei se é provocando os corintianos, para os corintianos fazerem um grande jogo contra o Flamengo. Mas segundo eles, o Corinthians, né, vai tomar um sacode do Flamengo. Será, pessoal? Será? Para lembrar que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras encostado ali, né, naquela zona ali de pontuação. Só que o Cruzeiro, pessoal, tem 2 jogos a mais que o Flamengo. Então, 2 jogos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, né? Então eu acho que essa disputa realmente vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E para mim, quem é campeão brasileiro, quem vai ser campeão brasileiro é o Flamengo. Para mim, o Flamengo vai ser campeão brasileiro, com talvez até algumas rodadas, mas é claro, né? Do jeito que o campeonato tá, o Flamengo sempre vencendo. Eu não lembro nem qual foi a última vez que o Flamengo perdeu no Campeonato Brasileiro. Não lembro, sinceramente. Perdeu alguns jogos que pra mim o Flamengo era pra estar com uma vantagem bem melhor, né? Perdeu pontos contra esse jogo do Vasco. Os 2 jogos do Vasco o Flamengo perdeu ponto. Perdeu ponto contra o Grêmio. Teve alguns pontos ali que a gente era pra ter vencido o jogo e o Flamengo perdeu, né? Então, sem sombra de dúvida, isso realmente colocou mais fogo na competição, né? Mas, como Paulo Mancini aí disse, eu espero o Flamengo fazer um grande jogo, não espero uma goleada, espero o Flamengo vencer. Contra os Estudiantes também, a gente espera o Flamengo fazer uma grande partida e vencer. Claro, a gente não vai esperar uma goleada, mas espera vencer também contra os Estudiantes. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Lá na Argentina, o Arthur já ajudou, como ajudou aqui no Brasil. Imagine lá na Argentina, né? Mas vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.